Paz do Senhor, irmãos. Como abertura, como não vai ser um texto usado para o nosso processo geral, preciso que você vá até a 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, a partir do verso 1, nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler um verso, você lê o outro, e quando estivermos perto do último, eu te conclamo a lermos juntos. Tudo bem? Eu vou ler o primeiro verso, vocês vão ler o segundo nas suas versões. Tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Nós vamos ler juntos o verso 5, eu vou ler na minha versão, vocês na de vocês. Não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Amém. Esse texto aqui fala de 3 assuntos acerca do nosso assunto de hoje, e o primeiro deles é um apontamento de que Deus nos chama para um modo de viver, e de que esse modo de viver, ele é santo. Significa que ele é separado, ele é outro, ele não comporta comparações, ele não comporta aproximações, ele é outro. Vai dizer também que esse modo de viver é honroso, santificação e honra, ele é honroso. Significa que ele é algo que você, preste atenção, você deve ter orgulho no sentido positivo, você deve ser feliz em demonstrar esse modo de Deus te chamar para viver. Vai dizer também de que nós não fomos chamados para andar como aqueles que não conhecem esse modo de viver, porque essas pessoas não conhecem a Deus. Foi a última afirmação que nós temos, elas não conhecem a Deus. Logo, o que eu quero dizer nesse pequeno texto de 1 Tessalonicenses, que já foi objeto de estudo em nossos sermões anteriores, de que nós não estamos aqui para gerar qualquer tipo de aproximação com a cultura vigente. Não, Deus não estabelece uma cultura, mas Deus estabelece a si mesmo em termos de comportamento. Então nós fomos chamados à santidade, devemos tratar isso com honra, no sentido de devemos dar isso um grande crédito, publicamente isso deve ser algo que nós temos prazer em demonstrar, e de que o contrário dessa demonstração é muito simples, é não conhecer a Deus. E por isso fomos chamados à santificação, a uma moralidade sexual que não é uma moralidade moralista, formalista, mas ela é essencialmente uma expressão de Deus. Amém? O objetivo da palestra de hoje, antes que a gente entre nela, é falar de questões cruciais sobre a sexualidade. Algumas coisas que nós temos tratado ao longo de pregações, aconselhamentos, discipulados, obviamente tocam nesses assuntos. Não tenha dúvida de que a pessoa que caminha contigo já pode ter falado ou vai falar sobre sexualidade, você não tem dúvida. E também pelo fato de que, apesar de todos nós já termos tido contato com essa perspectiva sobre sexualidade, ainda assim nós não talvez saibamos todas as coisas, porque eu acho que é fácil não saber todas as coisas, mas talvez aquilo que a gente pensou que era, por não ter sido exaustiva a nossa compreensão, não era. Peço que você, ao longo desse processo, que vai ser dividido pelo coffee break da gente, e vai ser dividido entre doutrina e ética, ou seja, uma percepção, uma compreensão e uma aplicação, você possa entender que provavelmente essa é a primeira de outras palestras que nós vamos ter sobre sexualidade. Então, se em dado momento você encontrar algo que já conhece, não tem problema, fique feliz.
satisfeito de falar assim, poxa Deus, eu já sabia isso, graças a Deus que estava no lugar. Se você encontrar com algo que você não conhece e que você verificando nas escrituras, está vendo que está certo, acate. Baixa a cabeça, fala, Senhor, eu não sabia, eu errei, eu me comportei licenciosamente. Então, existem momentos nesses... a gente vai até às 7 horas, um pouco antes das 7 horas, vão haver momentos distintivos, onde você já sabia, onde você não sabia. E o objetivo aqui não é falar de relacionamentos, isso é muito claro. A gente não vai falar de namoro, de noivado, de casamento, de divórcio, não vamos falar dessas coisas, tá? Tudo bem? Para você poder já estabelecer a sua mente dentro do que vamos alcançar. Nós também não vamos estar aqui aplicando regras de comportamento, por mais que ética seja um comportamento de acordo com uma doutrina previamente estabelecida, ou seja, a ética é comportamento, nós não vamos hoje estabelecer tantos comportamentos, ou talvez quase nenhum, alguns de consenso, porque o nosso objetivo é doutrinário, que vai gerar uma ética posterior a essa percepção doutrinária. É uma percepção ortodoxa, então não vai ser de surpresa para ninguém a suma disso, os autores não vão surpreender tanto, vai ter filósofos, porque é importante a gente ressaltar aspectos da filosofia, mas num aspecto geral, você que já conhece o trabalho da EBC, você que já andou com as pessoas aqui um tempo, você não vai ser pego de surpresa. Então é uma palestra no qual você pode se acalmar para ouvir, com certeza te vai ser incomodado sim, em algum momento, eu espero que seja. Se daqui a pouquinho nós tivermos ainda a oportunidade em termos de tempo, podemos fazer um pequeno fórum, né, uma discussão de uns 20 minutos no finalzinho, tá? Para poder colocar algumas perguntas à tona, coisas que talvez não ficaram tão claras. Tudo bem? Então, estabelecidos os parâmetros do nosso encontro e lida a primeira carta de Tessalonicenses, eu primeiro gostaria de trabalhar com terminologias. E essa vai ser o nosso primeiro encontro. Nós vamos tentar entender, primeiramente, entender o que se pensa sobre sexualidade, até termos técnicos sobre isso, o que o mundo fala sobre o que é sexualidade. Sexualidade é isso, sexualidade é aquilo, para depois atacar, depois ir adiante. Então, o dicionário, né, mais famoso do Brasil, Aurélio, né, mesmo não sendo hoje o mais atual, no sentido de todo mundo tem, mas o Aurélio sempre foi uma referência em termos de dicionário. E ele aponta a sexualidade como qualidade daquilo que é sexual, ou conjunto de caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do indivíduo. A visão do Vaticano, que eu acho importante, já que o mundo é muito católico em várias áreas do Ocidente, é importante entender a visão do Vaticano para isso, é de que a sexualidade é um componente fundamental da personalidade. Fica muito atento às palavras. É uma palestra, então fique atento às palavras. Ele diz que isso é um componente. Você leu? Componente, né? Fundamental da personalidade. Um modo de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor humano. A Wikipedia, por que você botou a Wikipedia? Não é porque ele é referência para mim, não. Eu quero que você entenda que algumas coisas que eu coloquei aqui eu não uso como referência para mim, mas é referência para quem procura. Você entendeu? Senso comum, teologia popular ou antropologia popular, você entende essa expressão? Sim ou não? Eu não usaria a Wikipedia numa coisa que eu tivesse que escrever, por exemplo. Mas eu pensei, puxa, a Wikipedia é acessada pelos meus alunos, a Wikipedia é vista por pessoas, então o que a Wikipedia fala que é a sexualidade, por exemplo? A sexualidade humana representa o conjunto de comportamentos que concernem a satisfação, dá para você ver, né? Dá sim, da necessidade do desejo sexual. O Aurélio falou que era caractere, o Vaticano componente, a Wikipedia vai dizer que é uma necessidade de satisfação, né, do desejo sexual. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é relevante sabermos o que a Organização Mundial de Saúde pensa sobre sexualidade. A OMS define que a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano, que não pode ser separado de outros aspectos da vida.
A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e, portanto, a saúde física e mental. Reparou a diferença entre todos? Reparou que de uma ponta a outra, por mais que você lembre de uma coisa ou outra, não há um consenso? Não há um consenso. Logo, desde uma Organização Mundial de Saúde até uma enciclopédia de uso comum das pessoas, o Vaticano, o dicionário mais famoso, eles não têm um consenso sobre sexualidade. Um chama de componente, outro chama de caractere, outro chama de desejo sexual e necessidade de manifestação do desejo sexual. Então nós, como cristãos, compreendemos que é um mundo desfragmentado, desorientado, e que nós, como cristãos, não somente precisamos ter uma visão acerca do que é sexualidade, mas sabemos que, se é bíblica, ela é a versão correta de todas elas. É ela que determina a orientação correta. E o que a Bíblia fala acerca disso? A Bíblia não vai apontar a sexualidade como caractere, não. Ela vai apontar a sexualidade como um dom. E é importante entender dom, porque a gente está acostumado com dom de línguas, dom de cura, e aí a palavra dom, ela soa significativa para essas habilidades, né? Mas ela talvez não soe com todas as nomenclaturas teológicas usadas para ela. E dom, na percepção teológica, é algo assim: um privilégio, uma concessão, uma dádiva que pode ser expressa pelo indivíduo em termos de, diga aí, habilidade e capacidade. Assim como outros dons, tais como a inteligência, a força física e a criatividade, devem expressar Deus, glorificando, tornando conhecido ao mundo. A sexualidade é uma dentre várias expressões da imagem de Deus em nós, no mundo. Nós vamos ver texto bíblico já. Ou seja, ter a compreensão de que Deus nos dá a criatividade e que ela deve glorificar a Deus. Deus nos dá a força e ela deve glorificar a Deus. Deus nos dá habilidades e elas devem glorificar a Deus. E imaginar que a sexualidade, tal como todas estas coisas, são dons e privilégios e concessões de Deus, que devem se orientar para glorificar a Deus, às vezes facilita. Um exemplo simples: você consegue perceber quando alguém, após ter feito, de repente ter pregado, então ter dado uma boa palavra, percebe naquela pessoa um orgulho, e quando você vai cumprimentar, ela está meio boba, está meio, e você, rapaz, eu acho que subiu a mente do irmão, né? Subiu. Você não vai chamá-la a atenção, ou então chame alguém que chame a atenção? Sim, porque você está preocupado. Pregar é maravilhoso, mas não pode ser usado como instrumento de orgulho. Pregar é abençoador, mas não pode ser usado como instrumento de autoglorificação. Qual é a nossa iniciativa imediata? Irmão, foi uma bênção, mas senti que o irmão teve uma dificuldadezinha em lidar com os elogios. A gente vai fazer isso porque a gente ama, né? A sexualidade, tal como essa expressão da criatividade, da habilidade de pregar, a sexualidade também expressa Deus. Nós não estamos acostumados a pensar sobre isso, mas a sexualidade expressa Deus enquanto dom e enquanto condição humana. Portanto, vamos devagar, mas já pense sobre isso, tornando ela, de uma maneira correta, relativa aos outros dons, e de como é triste ver alguém, por exemplo, um bom palestrante, falando um monte de coisas contra Deus. Você consegue reconhecer que ele é um excelente palestrante, mas consegue reconhecer que o discurso dele é completamente contrário a Deus. Já apreciou uma bela música? E aí, quando você vai ver a letra, às vezes ela é uma letra internacional, você... acredito, cara, por que essa música não tem outra letra? Eu amo essa música. Sim ou não? Sim, ela está te dando prazer, essa música? E pior, cara, a gente é tão maligno, né? A gente vai falar de queda, mas a gente é tão ruim que é capaz de a gente apreciar aquela música com o tempo ainda, não é? Até que, eu tenho que desgarrar dessa música. Por quê? Porque ela foi feita pela graça comum de Deus através de um dom. E toca na gente essa expressão de dom. A sexualidade é um dom.
e ela também vai gerar prazer, ela também vai gerar fascínio, ela também vai gerar assombro, todas as coisas maravilhosas que Deus projeta através dos dons, mas ela também pode ser usada para o mal, para o nosso e para o dos outros, né? Tá indo aí? A gente vai devagarzinho, passando aos poucos. Decidi botar o Albert Mueller ao lado da esposa, né? É justo. Ele, juntamente com John Piper, Justin Taylor, fizeram uma excelente palestra em 2003 que gerou um livro sobre sexualidade. E ele fala sobre essa questão, né? Sexualidade, com certeza, um dom de Deus. Toda cosmovisão e sistema de crença aborda o significado e a moralidade do sexo, de uma forma ou de outra. O cristianismo entende o sexo como sendo um grande dom de Deus. Não, por favor, leia comigo. Não nem algo inerentemente pecaminoso. Olha, que bela distinção. Não te torna mais santo, mas também, de forma alguma, te torna potencialmente pecaminoso. Ele afasta aqui na discussão logo de que ambos os lados que quiserem levar isso para o consenso de coisa de sexualidade é pecado, nem fala perto de mim, ou então a sexualidade transforma o ser humano, os dois estão igualmente errados. Ele continua falando que o cristianismo ensina que o sexo é um dom a ser celebrado e recebido como Deus pretendeu que fosse expresso. Os cristãos fundamentam o significado do sexo na doutrina da criação. Deus fez os seres humanos como as únicas criaturas que portariam sua imagem. Assim, os humanos são as únicas criaturas que refletem sobre o significado do sexo na literatura, poesia e debates morais, ou num fórum como este, como citei. Então, Deus nos fez sua imagem e semelhança, e a gente vai ver isso agora. E essa criação de Deus não pode ser uma criação que não devamos pensar que, por ser sexual, também expressa a imagem de Deus. A sexualidade criada por Deus o expressa. A gente vai ver como. O expressa. Isso é importante lembrar. A sexualidade, ela não é isolada em gaiolas, ela fica completamente perdida, destoante, como a própria criatividade, a força, a beleza e tudo mais que Deus possa nos dar. Mas quando ela é colocada diante de um texto bíblico, como nós vamos ver agora, nós entendemos que essa expressão de Deus precisa ser pública, evidente, gloriosa. Aspectos positivos da sexualidade. A sexualidade é mostrada na Bíblia positivamente. Sexo, de acordo com a Escritura, é dom divino vivenciado de acordo com os padrões do Criador. E vamos até a nossa Bíblia, para que você possa ter contato com a sua Bíblia em Gênesis. Por favor. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos lá? Gênesis, capítulo 1, verso 26. Você já leu isso muitas vezes, tenho certeza. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou Deus o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E nesse momento aqui, em Gênesis, existem percepções que precisam ser clarificadas com relação à sexualidade. Primeiro, a Trindade se expressa em pessoas. Isso fica muito claro. Deus Pai é Deus Filho? Deus Filho é Deus Espírito? Não. Existe essência igual, mas a pessoa, a personalidade é distintiva. Essencialmente, homens e mulheres são o quê? Iguais. São humanos, têm as mesmas percepções de mundo,
eles têm a mesma capacidade em vários termos, mas não somos totalmente iguais. Não somente pelo aspecto da personalidade inerente a cada um de nós, mas o homem tem diferenças biológicas, psíquicas com relação à mulher, e isso é uma expressão de sexualidade, que não tem a ver com fazer sexo, mas tem a ver com Deus se expressando em pessoas, porque Deus é pessoas, por assim dizer. Logo, quando Deus faz assim o homem diferente da mulher, ele expressa a sua marca de ser um Deus trinitário com pessoas diferentes. Toda tentativa maligna de despersonalizar as diferenças, de tirar o homem e a mulher e falar é tudo igual, você quer ser homem, nasceu mulher, não tem problema. Isso é uma tentativa de despersonalizar essa marca distintiva da sexualidade. Deus expressar macho e fêmea, homem e mulher, expressa ele enquanto pessoa trinitária, e os filhos, uma representação dessa união, como estamos acostumados a pensar na pessoa do Espírito Santo, que ele é gerado da pessoa do Pai e do Filho, embora não seja criado, de que o Filho é gerado do Pai, embora não seja criado pelo Pai. O homem, do homem foi gerada a mulher, mas o homem não criou a mulher. Nós geramos filhos, mas somos incapazes de criar como quem faz a existência. Logo, pai, mãe e filhos, enquanto pessoas, eles se distinguem por essa percepção de expressar a Trindade. Essa é a letra A. A letra B, ele permite a procriação, que expressa a Deus enquanto aquele que gera filhos, aquele que em amor gera seus descendentes. Ele fala para o homem, procrie. Então a ideia geracional de Deus, a ideia de Deus ser um Deus amoroso e que gera filhos, é expressado na sexualidade. C, ela expressa o prazer que a aliança com Deus deve proporcionar, expressando isso na aliança do casamento entre homem e mulher. Imagine que um homem tem prazer com sua esposa, prazer sexual, prazer relacional, prazer nessa aliança. É o que Deus espera que nós tenhamos em termos de prazer, ou uma sombra do prazer que vamos ter na aliança eterna que Jesus Cristo nos deu. Logo, ao pensar em um homem e mulher tendo, por exemplo, prazer sexual, nós temos um vislumbre da aliança, um vislumbre do que é estar com Cristo na eternidade. É como se Ele nos permitisse uma sombra do prazer concentrado na pessoa do próprio Cristo. A nossa mente suja e carnal pensa no prazer como um ato produzido para que eu sinta prazer. E o ato redentivo é pensar que se essa aliança foi estabelecida, e se alianças apontam para a aliança de Deus em Cristo no homem, é porque quando sentimos prazer com o nosso cônjuge, isso aponta para algo maior. Isso deve apontar para algo maior. Portanto, a sexualidade, preste atenção como fizemos um aspecto tricotômico aqui, expressa em pessoa de homem e mulher, expressa em procriar, em gerar filhos, e expressa em colocar diante das pessoas de que o prazer não é efêmero, o prazer não é um fim em si mesmo, ele aponta para algo. O prazer da aliança no casamento aponta para Cristo. Nossa sexualidade precisa expressar Deus. Nossa sexualidade só encontra significado em Deus. É dom para ser expresso na felicidade do marido com sua esposa. É dom para ser expresso nos filhos que nascem e você os apresenta com tanta alegria. É dom para ser expresso em sim, eu sou homem, eu sou uma mulher, eu tenho alegria de ser uma mulher. E é claro que o pecado vai tentar distorcer isso tudo, personalidade, filhos, prazer. É claro que o pecado vai tentar dizer para você que filho é um atraso, de que o prazer é sexo antes do casamento, que depois é lastimável. Ele vai tentar dizer que você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser. Então toda a expressão da sexualidade humana que aponta para a Trindade, você conseguiu ver a Trindade? Quem conseguiu ver a Trindade aqui? A Trindade expressa, ela precisa ser resgatada.
Na verdade, ela foi resgatada por Cristo. E todo aquele que estiver em Cristo tem o poder do Espírito Santo para viver esse resgate, para viver essa verdade, né? De que modo isso glorifica a Deus? As pessoas que veem a nossa relação com a sexualidade, que você pode ver que não é só sexo, todo mundo viu isso, não é? Não é só sexo, é uma palestra, por isso que eu faço esse diálogo, você mexe com a cabeça. Não é só sexo, mas transborda em persona, transborda em procriar, transborda em ter prazer com o marido, ter prazer com a esposa. Não pode ser que tenhamos prazer ou não. Não, é algo que eu desejo que aconteça, porque expressa algo maior, aponta para algo maior. Isso é maravilhoso. Quando nós aprendemos essas coisas, é incrivelmente horrível aprender isso na escola. É incrivelmente horrendo pensar nisso nos filmes. Tudo dura por um segundo. Na escola tudo é biológico, é tudo sobre os caminhos que o sangue faz, o sêmen faz, o útero. Parece que nada é nobre. Embora às vezes soe grandioso, às vezes eu vejo gente falando do corpo humano e eu me assusto. Cara, isso é muito complexo. Como é que o corpo humano, lá atrás umas coisas assim, né? Como é que o corpo humano, o cérebro, às vezes Dária falando do cérebro, meu Deus, o cérebro é grande, mas isso é nobre. Além de ser grande, isso é nobre. Que essa nobreza inunde o seu coração essa tarde, esse desejo maravilhoso de expressar isso. E aí eu continuo nessa mesma questão, só que propondo, né, então, que o que é então essa sexualidade em termos de propósito? Você pode ler comigo nessa palestra também e me ajudar na minha voz. Ela distingue, pode ler, por favor, a letra A? Leia aí, por favor. Ela distingue pessoas, homem e mulher, tal qual a Trindade é pessoalmente distinguível também. Letra B. Ela permite a procriação e expressa Deus enquanto aquele que gera filhos, aquele que em amor gera seus descendentes. Letra C. Ela expressa o prazer que a aliança com Deus deve proporcionar, expressando isso na aliança do casamento entre homem e mulher. Talvez alguma dessas não tenha ficado clara antes para você. Você olhava e falava assim, Deus é tão bom, deu prazer para o homem e mulher, mas não entendia que isso faz parte da sombra futura da aliança com Cristo. Você não entende às vezes, não é óbvio. Você olha que tem homem, Deus fez homem, Deus tem mulher, mas tu fica assim, que bom, né? É tão bom essa diferença, né, gente? Nas roupas, nas falas, nas conversas. Não, isso aponta para a Trindade. É sobre a Trindade. É sobre a distinção de um Deus personal, pessoal. Amém? Então, olhando pelo modo cristão, tá bom? Olha essa frase, cuidado. Viva a diferença, né? Viva filhos. Viva o sexo dentro do casamento, porque eles expressam coisas muito maiores, muito mais profundas, coisas eternas. E fechando numa assertiva negativa, eu diria assim: ao passo que meus desejos, minha vontade, meus sonhos não definem sexualidade e nem deveriam ser considerados em minhas decisões se não forem redimidos em Cristo. Eu sonho um casamento assim, eu sonho com um filho assim, eu sonho que tenha prazer assim, eu tenho sonhos. É muito preocupante quando pessoas vêm com muitos sonhos para a vida com Deus. Deus costuma dissolvê-los. Ele já fez isso com você e vai fazer de novo. Ele costuma desbaratar esses sonhos, porque você foi chamado para revelar a Trindade. E a menos que faça isso, não está glorificando a Deus. O John Piper tem uma afirmação muito legal. Eu botei uma fotinha dele com a esposa dele, olha lá. Não ficou legal? A esposa tá lá. Pois é, gente. Fiz questão de resgatar o passado do John Piper. E eu tenho aqui uma fala dele lindíssima sobre isso. Olha o que diz o John Piper sobre sexualidade. A sexualidade é designada por Deus como uma maneira de se conhecer a Deus em Cristo mais completamente. E, por sua vez, conhecer a Deus em Cristo mais completamente é designado como uma maneira de se guardar e guiar nossa sexualidade.
maravilhoso. João Piper está dizendo, sim, nossa sexualidade nos diz sobre Deus. Mas sim, só podemos reconhecer isso se conhecermos a Deus. Se não conhecermos profundamente a Deus, nossa sexualidade é consumo barato, é artifício de nossa maquinação, né? E aí tem como as coisas ficaram, né, no tempo de hoje. Como é que ficou a cosmovisão do nosso tempo? A queda direcionou a sexualidade para uma outra realidade. Sabe qual é? A sensualidade. Você já ouviu essa palavra? Ela é a que vai bater de frente com a sexualidade. Se por um lado nós já acabamos de louvar a Deus aqui pelo dom da sexualidade, a sensualidade nos faz proposta e tem uma visão de mundo, como o Albert Muller falou, tem uma cosmovisão cristã para a sexualidade, também há uma cosmovisão secularista, humanista para a sensualidade, e ela é orquestrada por 3: poder, desejo e prazer. Elas se entendem juntas por um nome, né? Você deve ter visto isso. Liberdade e direito. Eu tenho direito, eu tenho a liberdade para fazer o que eu quiser. E o seu pano de fundo, você já viu em algum filme? Amor e romance. Porque o amor e romance, eles mais ou menos passam uma tintura na maldade por trás de todo o desejo sem Deus. É como se fosse uma maquiagem na deturpação. Ele pinta bonitinho, entendeu? Então ele mostra uma ideia de amor, mas essa ideia de amor não tem aliança. Essa ideia de amor não tem preocupação de que Cristo seja expresso. Essa ideia de amor não tem uma preocupação de que filhos sejam para a glória de Deus. Filhos são para sucesso pessoal. É um só no máximo e tá bom para chorar e para rir, para sofrer. Não é isso que fala? Parece que não há uma preocupação de fato. A Bíblia inteira fala de filhos de uma maneira muito mais glorificadora a Deus do que nós costumamos falar. Eu vou dizer além. Para ter um filho naquela época e mantê-lo vivo era muito mais difícil do que hoje. As pessoas falam o contrário, falam assim, não, hoje é tão difícil ter filho. Ter um filho há 1000, 2000 anos atrás e manter esse menino vivo, essa menina viva, com comida, uma família básica, normal, era muito difícil. Para um camarada assumir 5, 6, 7, 8 filhos e entender essa realidade, não tinha anticoncepcional. Como historiador, eu vou dizer, tinha. Só você ler direito a história que tinha ervas, tinha um monte de coisa. Mas a cosmovisão judaica cristã nunca creu decisivamente de que somos nós que botamos comida em casa. Ela nunca creu que quem paga as contas é o marido e a mulher. A cosmovisão cristã judaica sempre creu que é Deus quem sustenta uma casa. E de que a opção por ter um filho, ela não é prioritariamente financeira, mas ela é um motivo de oração diante de Deus, para que Deus seja glorificado. Muitas vezes nós deixamos que frases entrem nos nossos cotidianos. Olha, eu só vou ter filho 6 anos depois do casamento, porque aí eu vou ter dinheiro, a estabilidade. Essas falas, elas deturpam os propósitos. Elas vão colocar o filho como sustentado por mim, como separado para viver uma vida perfeita com um plano de saúde. Nem sempre é assim. Então nós precisamos resgatar o que de fato é filhos para a cosmovisão cristã e viver a partir dessa realidade. Claro, ninguém está dizendo para você não ter mínimos planejamentos, só que não parece mais ser a visão cristã. As nossas igrejas trabalham basicamente com planejamento familiar quase parecido com a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. O que houve com a visão sexual do nosso tempo? Na mesma palestra, o Justin Taylor vai dizer o seguinte: na década de 1950 havia um assentimento amplo a uma ordem moral exterior fora de nós mesmos, governando e moldando nosso discurso, nossa ética. Ou seja, havia um resquício de moralidade cristã. Esse entendimento compartilhado desmoronou na década de 1960, com o advento da revolução sexual. Em seu lugar, uma nova ética surgiu. Alguns sugerem que o que temos agora é um relativismo desenfreado e um niilista narcisista. Mas tal análise tende a perder o alvo. A nova ética,
algumas vezes chamada de uma ética de autenticidade, insiste que a voz interior, o desejo, é moralmente autoritativa e deveria ser seguida sem questionamentos. E as frases comuns em filmes, novelas, seriados: siga seu coração, siga seus sonhos, siga seus desejos. O desejo, enquanto voz interna, passa a ser a nova moralidade a partir da década de 60. E aí você tem expressões de moralidade ou de sexualidade, por assim dizer, homem com homem, mulher com mulher, que nunca foram novidade, não é isso, mas a aceitação social é do que nós estamos falando. Entende a diferença? Não é que não havia, mas de tempos em tempos a sociedade produz estereótipos de moralidade baseado em suas cosmovisões. Se é uma cosmovisão cristã, há algum nível de redenção, se não, há algum nível de conformação. O movimento sexual da década de 1980 nos Estados Unidos foi um movimento fortíssimo, baseado na homossexualidade. Muitos heróis gays dos Estados Unidos se revelaram na década de 80. E veio a AIDS no início da década de 80, estava matando muita gente, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como era. Se você ler eu já vi alguns documentários na Netflix de caras que eram militantes gays dos Estados Unidos, e eram vozes assim que levavam a arrebatar multidões, até não gays, para as ruas. Então nós, como cristãos, parece que nós não temos orgulho de nossa cosmovisão cristã de sexualidade. A gente fica reprimido e com medo de explicar, se alguém pedir, tá? Alguns obstáculos e mudanças propostas para avançar na compreensão de sexualidade. Um obstáculo muito comum, eu acho que vocês já sabem, né? É a vergonha na igreja. A pessoa não gosta de falar do assunto. Não, tem um problema. Qual é o seu problema? Não, que eu estou com uns desejos. Pô, fala, cara. Só você que sente isso? Parece que Deus só criou você com isso. A vergonha da igreja tratar com questões que são intrínsecas à nossa raça, ela atrapalha muito. Porque aí você tem uma igreja que não fala do assunto, né? Irmão, guarde seu corpo. Isso não basta, isso não é suficiente. A teologia é fraquíssima muitas vezes nisso. Ou às vezes você tem um outro ponto, um cara escrachado, como eu e os colegas estavam discutindo uma posição de a fala de um pastor, sobre um modo até pornográfico com que ele tratou a temática. Não era sobre Cristo. Não era. Tinha a ver com essa visão aqui? Aqueles que viram a postagem? Tinha a ver? Não tinha a ver. Parecia pornografia. Não falava sobre as glórias de Cristo, a expressão da Trindade, a nobreza envolvida nisso. Não cabe aqui reportar o nome, até porque estou gravando também, não quero com isso ser combativo ao ponto de atrapalhar a palestra, mas nós precisamos ter cuidado com tanto a ausência de fala sobre o assunto, que é perigosíssima, como qualquer doutrina que não é falada, não é vivida, quanto a uma certa licenciosidade e liberdade promíscua, que às vezes é como aquela pessoa que ela... Onde estão? Ela descobriu que pode ouvir música, qualquer música, entendeu? Por falta de orientação, antes ela não ouvia nenhuma, não é isso? Não ouvia nenhuma, só Aline Barros. Aí ela descobriu que o paganismo da coisa não se estabelece na autoria, mas na visão, na estrutura. Está rindo aí, né? E agora ela só quer ouvir o que não é cristão, que ela tem liberdade. Entende o problema? A ausência de doutrina acaba com o equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio. Então, um dos obstáculos é a vergonha. Diz aí, ó. Um dos obstáculos à discussão franca e edificante da sexualidade é a questão da vergonha. A vergonha pode ser saudável e pode ser pecaminosa também. Em geral, nossa cultura tem a tendência de ser infernal, de dissipar qualquer vestígio de decência e vergonha em todas as coisas sexuais. Como uma reação exagerada, a igreja é frequentemente muito tímida, até mesmo para levantar tal assunto, pelo temor de violar o mandamento de Paulo, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Olha o problema. Uma igreja que não fala de sexualidade, que teme falar disso, não pode ser temor, é honra para Deus, como é que pode ser temor? Entendeu? Então nós precisamos parar de se esconder
de algo que deveríamos não somente colocar a pratos limpos, como consertar e então dignamente expressar a glória de Deus. O Albert Mohler então vai trazer uma discussão aí sobre isso também. Ele fala assim: os cristãos não têm o direito de ficarem embaraçados ao falarem sobre sexo e sexualidade. Reparei que ele faz uma distinção. O sexo está dentro do assunto sexualidade, mas o sexo não define sexualidade. A sexualidade é um assunto mais amplo. Como nós vimos, ela envolve personalidade, ela envolve filhos, ela envolve sexo também, mas não é só sexo. Uma reserva ou embaraço prejudicial ao tratar com esses assuntos é uma forma de desrespeito à criação de Deus. Olha que grave acusação que o Mohler faz. Tudo o que Deus fez é o que, irmãos? É bom. E toda coisa boa que Deus fez tem um propósito cuja intenção é ultimamente revelar sua própria glória. Quando cristãos conservadores respondem ao sexo com ambivalência ou embaraço, difamamos a bondade de Deus e ocultamos a glória de Deus, que é pretendida ser revelada no uso correto dos dons da criação. Ou seja, ao nos embaraçar, eu tenho vergonha de falar, ou eu tenho vergonha de como pastor tratar o assunto. Ih, rapaz, isso aí sabe o que está me parecendo? Vergonha de Deus, vergonha de algo bom que Deus fez. Então, por favor, reveja o seu embaraço a partir de hoje. Seu embaraço não glorifica a Deus. Seu embaraço omite talvez um pecado que você não quer mostrar, ou omite uma pergunta que você teme fazer. Entendeu? Vamos então nos desembaraçar. Existe algo aqui interessante para tratarmos. Deixa eu passar aqui. Existe hoje também pontos significativos para essa dificuldade, né? Não é só a vergonha na igreja, mas também você tem as pressões de grupos que nós temos, né? Faculdade, amigos, parentes, familiares que pressionam, né? Pressionam violentamente, né? Não tem namorada, não tem boiola, não, tu é lésbica, vão fazendo todo tipo de afirmações, né? E aí, como é que tá com teu marido? Tá indo bem? Tá dando no couro? E aí, como é que tá com o seu... Sim, essas coisas são faladas e você fica ali naquela pressão, sabe, ouvindo, como se você tivesse se esconder em termos de moralidade cristã. Você tem algo a dizer? Não, você quer que eu diga como é que eu e meu marido estamos? Estamos muito bem, porque nós entendemos que Deus é glorificado no nosso casamento. Fala, pô! Porque o nosso problema é que nós esquecemos que Pedro disse assim: fale da razão da sua fé, fale com amor, fale com jeito, mas fale quando alguém perguntar a razão da vossa esperança. Amém? Pressões de grupo, força da mídia que impõe sua visão sexual, inoperância da igreja ou até mesmo medo de falar sobre o assunto e acabar perdendo membros que não acatem, empurram o indivíduo para a aceitação da promiscuidade ou formas antibíblicas de vivenciar a sexualidade. Então, irmãos, o assunto sexualidade é bom, é dom de Deus sermos sexuais e precisamos rever nossos embaraços. Discipuladores, mestres, por favor, quem ensina, tenha a compreensão de colocar isso dentro do seu escopo de ensino. Aqueles que não costumam perguntar, comecem a perguntar. Porque, de repente, o que você vai perguntar não é sobre sexo, é perguntar assim: eu, enquanto homem, eu, enquanto mulher, estou expressando dignamente a distinção clara da persona de homem para mulher? Você acha que eu sou feminina? Você acha que eu sou um homem masculino do modo correto? Eu falei com a Adonis como eu fico abobado de ver gente, sabe? Encontro de homens. Se é isso, a gente tira foto da academia. Vai todo mundo para a academia malhar, sai suado, cheio de testosterona e faz pose. Será que isso é a expressão de Cristo para a masculinidade? Florezinhas no cabelo, aquela roupinha, né, achadrezada, feminina, né, aquela coisa, né? A menina reformada. Brincadeiras à parte. E tem muita coisa boa nos sites das meninas reformadas aí. De vez em quando o pessoal reposta, eu acho legal. Mas não vamos criar também estereótipos. Muito cuidado, tá bom?
O pessoal tá rindo ali. Soltar que já ri, né? Tá bom. Nossos primeiros passos, então, rumo a uma sexualidade redimida. É preciso crer nas Escrituras e abandonar a concepção pagã de sexualidade. Abandonar por completo. É preciso discutir isso sem embaraços, ainda que com decência. É preciso, a fim de expor o pecado, comparar como uso minha sexualidade, tal como uso outros dons que Deus me deu. Vê-la como dom aguça minha responsabilidade. É necessário parar e pensar: dons, ainda que me tragam felicidade e prazer em usá-los, são para a edificação de outros. E expressão de quê? A glória de Deus. Digo, portanto, irmãos, nessa primeira parte aqui, nessa primeira fala, de que nós precisamos realmente rever tanto a nossa preocupação com a expressão do dom sexual. Às vezes a gente não está nem um pouquinho preocupado, a gente fala assim: me explica a questão da ressurreição primeiro, me explica a pressão. Sim, eu vou te explicar a ressurreição, a justificação, a adoção, a regeneração, tudo isso é muito maravilhoso, tem que estar dentro da sua doutrina, sim. Mas vamos falar de sexualidade. Vamos falar de que modo você expressa a glória de Deus através da sexualidade. De que modo a Trindade tem sido claramente revelada na sua vida. Amém? Segundo ponto que eu quero tratar é o corpo. Primeiro foi sexualidade, agora o corpo. Mas não pertence ao mesmo assunto? Sim, mas tratando de modos separados, não tendo com isso separá-lo da sexualidade, mas investigá-lo, né? E o que as pessoas falam sobre o corpo, falaram sobre o corpo ou dizem sobre ele? Algumas frases a gente acaba tendo. Platão disse assim, ó: a alma deseja voar de volta para casa, para o mundo das ideias. Ela quer se libertar do cárcere do corpo. Spinelli, baseado numa visão Sartre, diz assim: o nosso corpo é o veículo para o ser no mundo e a forma básica de olha, presta atenção no que ele pensa, manifestarmos o nosso mundo próprio. O nosso corpo expressa o nosso diálogo único com o mundo. Algumas palavras que ele usou são caríssimas, a gente entende, a gente viu até em termos de expressão da Trindade, mas ele não está querendo expressar a Trindade. Antropologia popular, essa foi minha brincadeira. Como eu achei isso em um monte de sites feministas, eu achei um monte, mas não tinha uma afirmação. Eu falei assim: eu vou pegar pelo senso comum, entendeu? Tipo, eu achei um montão delas, mas não tinha a referência de quem falou. Eu vou tomar por senso comum. Pronto, melhor para você não achar que eu estou buscando fontes escusas. O corpo da mulher não pertence ao seu companheiro, ao seu pai ou à sua família. O corpo e a vida da mulher só pertencem a ela mesma. Segundo o sexo, Simone de Beauvoir fala coisa parecida. O que nós temos aqui é um pouco de como o mundo vê o corpo, né? O que esse mundo pensa sobre o corpo. No tempo de Jesus Cristo, no tempo de Paulo, também tínhamos um padrão sexual. Não era fácil, não. Vou ler algumas coisas aqui para você poder ver que nós vamos entrar em 1 Coríntios já. E você fala assim: tranquilo, quero ver se Paulo vivesse hoje. Eu quero ver se você escrevesse 1 Coríntios naquela época. É muito mais difícil. Muito mais. Padrões sexuais no contexto sociocultural do Novo Testamento. As regras da Escritura são desconsideradas pela sociedade em geral. A ideia de pureza sexual é ridícula para o mundo sem Deus. As coisas não eram diferentes na cultura greco-romana nos tempos apostólicos. Barclay, aqui eu tenho um comentário dele, descreve o panorama moral daquela época citando os próprios autores pagãos. Dizia-se que na primeira metade do século II a vergonha parecia ter sumido da terra. Sêneca disse com exatidão: a inocência não é rara, é não existente. Com relação à homossexualidade, tanto Platão como Sócrates desfrutavam de amor de meninos.
Dos 15 primeiros imperadores romanos, somente Cláudio era heterossexual. Mesmo assim, Messalina, sua esposa, saía às escondidas do Palácio Real à noite, a fim de servir num prostíbulo público. Quando você pensa nisso, você entende que 1 aos Coríntios não foi escrito em um tempo de sexualidade judaico-cristã ou judaica. Não, estava tudo solto. Mas a que nível, André? Muito mais que hoje. Estava muito pior falar sobre isso naquela época. Te garanto. Ainda há resquícios de pseudo-moralidade por aí, né? Como é que pode fazer isso com a criança? Como é que pode fazer isso com... Tinha criança, não tinha menino, não tinha homem, não tinha mulher. Tudo estava liberado. Como você está lendo aqui, através de depoimentos de outras pessoas. Eu vou pedir para você ir comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Se Platão vê o corpo mal, e a gente vai falar de neoplatonismo já já, mas se Platão vê o nosso corpo como um cárcere, se o comentário que a gente leu aqui do Spinelli, baseado em Sartre, baseado em Heidegger, vê o corpo como um ser no mundo que expressa a sua vontade, expressa a si mesmo. E se nós vimos que a expressão aqui do feminismo, que é uma corrente filosófica, não quero dizer assim que não há filosofia dentro do feminismo, que eu acabei lendo bastante da Simone de Beauvoir, não gostei, mas eu achei ela muito mais profunda do que as mocinhas que eu dou aula falam sobre feminismo. Então, ainda que não concordando com a Simone de Beauvoir, lê-la foi uma experiência razoável para entender a cabecinha dela, tá bom? Então, essas expressões ecoam no mundo. Quando nós encontramos a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, a gente vai ter um choque muito grande, porque vai ser muito ao contrário. Capítulo 6, verso 12. A gente vai tratar. O capítulo 6 é um capítulo que você deve ler depois todinho. Mas o capítulo 6, do 12 até o 15 e depois do 19 ao 20, ele traz a estrutura do nosso pensamento. Então, do 12 até o 15, Paulo começa com a sua famosa afirmação, que na verdade, por favor, não é dele, todas as coisas me são lícitas, é uma expressão que Paulo está usando do seu tempo. Compreende a diferença? Paulo não está afirmando todas as coisas me são lícitas, ele está refutando. Só que ele precisou colocar a frase e refutar. É bem diferente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Até aí. Vou pedir que você vá no 19 agora. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês não receberam de Deus, e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Vamos lá. Tem muita afirmação aí, a gente tem que olhar para elas com calma. Eu fiz uma sequência aí de 6 afirmações positivas e 6 afirmações negativas baseadas no que nós lemos. O que você leu diz que Deus é o dono o quê? Legítimo do nosso corpo. Ele comprou o corpo. Ele não basta, ele não fez apenas o nosso corpo. Ele resgata e compra o nosso corpo na cruz. Ele comprou com o seu próprio sangue. 2. Você pode ler? Você me ajuda com a minha voz aí. Deu 2. O corpo não só pertence a Deus, mas também é para Deus. Você já ficou com alguma coisa de alguém e usou do seu modo? Eu já. Sim ou não? Já esteve com algo de alguém e usou como você queria?
Já pegou o livro de alguém, nem leu e devolveu? Espero que tenha devolvido. Você devolveu e não leu. Você já fez isso? Sim ou não? Você não pegou esse livro? Ele era seu? Tá rindo aí, né? Mas não é brincar, pessoal já viaja. Você não leu e devolveu sem ler, né? Qual o problema disso? Você pegou algo que era do outro e usou como você quis. Agora, a dupla afirmação é: esse corpo é de Deus, beleza, e eu não posso usá-lo como bem entendo. A dupla afirmação não é só que o corpo é de Deus, é que Deus não está nos liberando para usá-lo como bem entendemos. A afirmação é dupla: o corpo é dele e para ele. Pode ler o terceiro? Nosso corpo é santuário, ou seja, Deus habita e se expressa através de nós. Então, como Jesus Cristo disse que derrubaria o templo e o refaria de novo, e ele refaria no seu próprio corpo, como Cristo, quando nascemos de novo, somos santuário de Deus, em semelhança proporcional ao que Cristo foi. E é, claro, mas foi no sentido de sua passagem aqui entre nós. Portanto, somos santuário do Espírito Santo. Isso é grave a um ponto que talvez nós não vamos compreender até subir. Mas devemos insistir na compreensão, mas é maior do que pensamos. Ser santuário de Deus, ser habitado pelo Deus Altíssimo, por aquele que consumiu montes, por aquele... Isso é grandioso, isso é maravilhoso. Dê o 4 para mim, por favor. Nosso corpo é parte de um corpo maior, a igreja. Logo, ele precisa ser usado de modo a cooperar com as demais partes. Ah, não, mas eu faço o que eu quiser na internet. Não faz, você pertence a uma igreja. Suas fotos não são só suas fotos. Elas não são o seu corpo, está mostrando lá? Esse corpo pertence a Deus? Ele não é para Deus? E não é da igreja? Ele pertence a um corpo. Não é um corpo isolado, é um corpo dentro de outro. 5, pode ler. Devemos com alegria e esperança esperar a ressurreição do corpo. O modo como cuidamos do nosso corpo. Eu não quero me ater a todos os cuidados, tá? Porque senão a gente ia ficar falando de saúde, isso tudo também podia ser dito. Mas o modo sexual como expressamos no nosso corpo, a maneira diligente, santificadora e honra, expressa que nós valorizamos o corpo, de tal forma que nós buscamos vivê-lo como no céu. É como se alguém dissesse assim: por que você não faz igual todo mundo? Tu pega teu corpo e usa igual o pessoal. Não, é porque eu quero usar meu corpo como eu vou usar lá em cima. Lá em cima? Como assim? Não, rapaz, é que Deus prometeu que vai ressuscitar os corpos de todo mundo que morrer nele. Então, como Ele prometeu isso, em gratidão e expressão a isso, eu quero já me comportar como lá. Então, quando você vive uma vida de santidade no corpo, você expressa a ressurreição dos mortos, porque vive em conformidade a essa crença. Vive sem um corpo glorioso, como se em um corpo glorioso. Isso é grandioso, é enobrecedor. Você não tem esse corpo, mas você busca vivê-lo em santidade, expressando como uma sombra e ingratidão aquilo que é espírito. Leia a próxima, por favor. O modo como lidamos com o corpo, em termos de responsabilidade e expressão, devem apontar para o corpo glorificado. Estamos longe de ser platonistas. Nós valorizamos o corpo. Ele não é cárcere de alma nenhuma. Ele também não é um veículo espiritual onde eu tenho uma cabeça, mas sabe, tem que ter um corpo, né? Ela me leva. Não. Ele é valorizado, ele encontra significado, e ele encontra esse significado em Cristo. A gente vai ver isso. Eu coloquei aqui 4 afirmações assertivas negativas que você pode me ajudar com a voz meio pegada, lendo. A primeira, por favor. Não existe autonomia do corpo em relação ao que desejamos fazer.
Somos mordomos do corpo que Deus nos deu. Não somos donos do corpo. Nosso comportamento com o corpo não deve ser baseado em desejos, vícios e obsessões. Sendo o santuário de Deus, nenhum pecado sexual pode ser minimamente preservado, não combatido. Imagine o templo de Deus ser oferecido ao pecado como templo de pecado. É templo de Deus, é santuário para Deus, mas eu estou cultivando o pecado sexual, e Paulo mesmo vai afirmar na carta que todo pecado é cometido fora do corpo, mas o pecado sexual é cometido contra o corpo. Nós não estamos tratando de uma doutrina pequena, mas de algo muito, muito sério. Muito sério. Eu vou só mais um ponto antes de fazermos uma parada, tá bom? Esse excelente livro que eu estou lendo, muito bom, Rejeição à Humanidade, do Rushdon, é muito bom. Já leu, Marcos? Não? Eu pergunto porque o Marcos já aconselhou o Rushdon pessoalmente, né? Teve um contato pessoal com ele. Esse livro, ele vai tratar da influência do neoplatonismo, tanto na igreja, quanto no derredor da igreja. Neoplatonismo seria, obviamente, uma expressão moderna, aproximada de Platão, da sua concepção de mundo. Para nós, vai nos servir para pensar acerca do corpo. Tudo bem? Vou ver se a gente consegue ler, porque eu tirei foto daqui. Então, foi o máximo que eu consegui. Tá bom? Ele vai falar contra a natureza do pecado. Ele vai dizer assim: no tocante à natureza do pecado, o autor escreve: de acordo com as escrituras, não é a carne do homem que cai no pecado, mas o quê? O homem. A doutrina da depravação total implica que a extensão da queda é total, que cada aspecto do ser humano está conspurcado pelo pecado, e que a raiz desse pecado se encontra no coração do homem, em sua mente, natureza e ser. Buscar refúgio no espírito para escapar da carne é buscar santidade no capitólio do pecado, pois o homem desejou e ainda deseja ser como Deus, ser seu próprio Deus, determinando o bem e o mal por si próprio, e que é a essência o que é a essência do pecado original. Rushdon conclui sua introdução com essas palavras: as fontes, preste atenção que eu vou explicar isso. As fontes do ascetismo estavam arraigadas nos motivos do mundo pagão. Esses motivos foram absorvidos pela filosofia neoplatônica e transmitidos à igreja. De acordo com Porfírio, em Vita Plotini I, o filósofo pagão Plotino envergonhava-se de ter um corpo. Tanto a sensualidade mórbida e sadista quanto o ascetismo mórbido e masoquista do mundo romano tinham sua origem neste ponto de vista. Portanto, entender o neoplatonismo é algo urgentemente necessário para qualquer entendimento de certos problemas crônicos da civilização ocidental. O que quer dizer isso? Se o corpo é desprezado, se a igreja despreza o corpo, a igreja não dá atenção a uma doutrina que seja de fato relevante quanto à compreensão de corpo, a igreja vai ter dois resultados. Ou ela vai trabalhar com um asceticismo absurdo, não pode tocar, não pode falar com o sexo oposto, não, você não pode ter gente muito perto de você, cuidado quando alguém te abraçar, sabe, você vai ter uma espécie de cadeia, porque o teu corpo, ele é o tempo todo contra você. Ou você pode fazer o contrário, que é falar assim: cara, Deus se importa com a sua mente, o que você faz com o corpo não importa, o importante é a intenção, seu coração tem que estar puro. Então as duas coisas vão levar a ângulos absurdamente diferentes. De um lado, não toco em ninguém, é tudo errado isso. E do outro, cara, não importa se... Eu sei que assim, não é certo tocar assim em alguém não casado, mas Deus, que está aqui, sabe, isso vai dando espaço para libertinagem. Então, tanto a promiscuidade quanto o afastamento ignorante, os dois têm uma forte relação com uma incompreensão do que o corpo representa na visão cristã. Se ele é a expressão de Deus, Jesus certamente abraçaria um de nós. Se ele é a expressão de Deus, nós não podemos omiti-lo e nem degradá-lo. Portanto, para finalizarmos essa parte,
Tanto o ascetismo quanto o desprezo do corpo, que aponta para a depravação, são éticas completamente distorcidas de como lidar com o corpo. Mais uma aí, Lucas. Resposta: a ressurreição de Cristo valoriza o corpo, demonstrando que, embora Cristo pudesse vencer a morte e apontar apenas para uma vida após a morte, vencer a morte e apontar apenas para uma vida após a morte no espírito, ele retorna ao corpo e ele ascende e sobe aos céus com o corpo. Ele valoriza o corpo, ressuscita no corpo, apanha no corpo, morre no corpo, volta no corpo e sobe com esse corpo. Ele nos valoriza e mostra o seguinte: cuidado com o seu corpo, guarde seu corpo, oferte seu corpo a mim. Ele não vai em nenhum momento deixar o corpo separado da nossa jornada com Deus. Nós vamos parar aqui agora, né? Pedir para o Lucas voltar um pouquinho, tá? E nós vamos ter uma pausa para tomar um café, 10 minutinhos, é muito rápido, e retornamos numa parte menor da nossa palestra. Vamos orar e pedir que o Senhor, nesse íntere, guarde a nossa mente daquilo que Satanás quer que a gente esqueça. Senhor, podemos dizer certamente que até aqui nos ajudou o Senhor, que nossa mente esteja se questionando sobre como ou porquê tem agido tão impropriamente com o corpo. Não permita, ó Deus, que venhamos a nos afastar dos propósitos que o Senhor tem para o corpo, para a sexualidade e tudo aquilo que foi ministrado, que possa permanecer ainda depois desse intervalo vivo, para que avancemos em entender o que o Senhor quer. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá rapidinho, não demora não, tá bom?